Olá, que bom ter a sua companhia para a gente mergulhar juntos no Salmo 69. Este é, sem dúvida, um dos salmos mais intensos e emocionantes da Bíblia. É uma oração que nos leva do fundo do poço do desespero até o topo da esperança e do louvor. Vamos juntos nessa jornada? O salmo já começa assim, sem rodeios, com um grito desesperado por socorro. Não tem uma introdução, uma preparação, é um pedido imediato, urgente. A imagem é muito forte, né? A água subindo, ameaçando a própria vida. É o som de alguém se afogando, com a certeza de que só uma intervenção de Deus pode trazer salvação. E para descrever essa angústia toda, o salmista usa metáforas muito poderosas. Ele fala em afundar num pântano profundo, em ser engolido por águas profundas. Isso não é só poesia, sabe? No pensamento daquela época, as águas muitas vezes representavam o caos, a destruição, a própria morte. Ele sente que não tem onde firmar os pés, que está sendo puxado para um abismo. Mas o que foi que causou essa angústia tão devastadora? A tradição diz que quem escreveu esse salmo foi Davi, e o texto vai nos dando pistas bem claras das dores que ele enfrentava. Não era um problema só, mas uma aflição que atacava por todos os lados, por fora e por dentro. A dor do salmista tinha muitas faces. Ele lidava com inimigos que o odiavam sem qualquer motivo. E eram tantos que ele chega a dizer que eram mais que os cabelos da minha cabeça. Ele era alvo de acusações falsas, tendo que devolver coisas que nunca roubou. E talvez o mais doído de tudo, o isolamento. Ele se tornou um estranho para os próprios irmãos. Era humilhado em público, até pelos bêbados da cidade. E por que tudo isso acontecia? Por causa do seu compromisso com Deus. E este ponto aqui é fundamental. O sofrimento dele não era por acaso. Ele era perseguido porque defendia a honra de Deus. O zelo, essa paixão pela casa de Deus, o consumia. E por isso, as ofensas, que na verdade eram contra Deus, acabavam caindo sobre ele. Ele estava sofrendo por ser fiel. É exatamente essa conexão entre o sofrimento de alguém justo e a sua fidelidade a Deus que fez os apóstolos lá no Novo Testamento enxergarem no Salmo 69 uma figura clara da paixão de Cristo. A experiência de Davi como rei ungido apontava diretamente para a experiência do ungido definitivo, o Messias. Essa tabela aqui ilustra bem essas conexões, olha só. Quando Jesus purifica o templo, os discípulos se lembram na hora do versículo sobre o zelo pela casa de Deus. Quando Jesus fala sobre ser odiado pelo mundo, ele mesmo cita o salmista que foi odiado sem motivo. E na cruz, a oferta de fel e vinagre cumpre de forma literal e dolorosa o que o Salmo descreveu. O sofrimento do salmista ecoa perfeitamente na paixão de Cristo. Agora, o salmo tem uma parte que pode ser bem desafiadora para nós hoje. São aqueles versos que clamam por um julgamento severo sobre os inimigos. São os chamados salmos imprecatórios ou de maldição. Esse é um dos pedidos mais duros. O salmista pede que seus inimigos sejam apagados do livro da vida. Isso mostra a intensidade da dor e do senso de injustiça que ele estava sentindo. Não é uma oração polida, é um grito cru que vem do fundo da alma. Então, como a gente entende esses versos? É muito importante perceber que não se trata de um desejo de vingança pessoal. O salmista está, na verdade, entregando a justiça nas mãos de Deus. Ele está pedindo que o juiz perfeito do universo intervenha e ponha um fim à maldade e à opressão. É um apelo apaixonado para que a justiça de Deus prevaleça no mundo. E então, depois desse clamor por justiça, o salmo dá uma virada espetacular. O tom muda completamente e vai da lamentação e do desespero para uma declaração de confiança e de louvor. Vamos ver como essa transição acontece. O ponto de virada está aqui, num único versículo. O salmista não nega a realidade dele. Eu sou pobre e sofro. Ele reconhece sua dor. Mas, na mesma respiração, ele se volta para Deus com uma confiança firme, que a tua salvação me exalte. É a fé que existe junto com o sofrimento, afirmando que, apesar de tudo, Deus tem o poder de salvar. E o que a gente aprende com isso? Primeiro, a importância da oração honesta. Deus nos convida a levar a Ele tudo, nossa dor, nossa raiva, nosso desespero. Segundo, que é possível sim confiar em Deus mesmo quando a aflição é real. A fé não apaga a dor, mas se agarra em Deus através dela. E por fim, que a nossa resposta final à fidelidade de Deus é o louvor genuíno, que agrada a Ele mais do que qualquer ritual. Então, para a gente concluir, o Salmo 69 nos mostra uma jornada realmente incrível. Começa no lodo do desespero, com o salmista sentindo que está afundando, e termina num louvor cheio de confiança, um louvor que contagia a comunidade.
E a esperança que ele encontra não é só para ele. O salmista amplia a visão. A libertação pessoal dele se torna um sinal da libertação de todo o povo de Deus no futuro. A salvação de uma pessoa aponta para a restauração de Sião, para a reconstrução da cidade de Judá. Este versículo reforça muito bem essa dimensão comunitária. A salvação de Deus se torna um motivo de alegria e de ânimo para todos os humildes, para todos os que buscam a Deus. A libertação de um vira a esperança de muitos. E assim, a pergunta que fica para nós é esta: como é que a jornada desse salmista, que foi das águas profundas do desespero ao louvor confiante, pode nos ensinar a atravessar as nossas próprias aflições? Como podemos, também nós, transformar nosso sofrimento em um testemunho do poder e da fidelidade de Deus?